O cangaço foi um fenômeno histórico peculiar que marcou o Nordeste brasileiro no final do século XIX e início do século XX. Ele é frequentemente retratado como uma luta entre bandos de cangaceiros liderados por figuras carismáticas, como Lampião, e as forças policiais e militares do governo. No entanto, por trás dessa narrativa popular, existem diversas histórias não contadas que revelam aspectos mais complexos e nuances dessa época. 1. Condições socioeconômicas. A história do cangaço está profundamente enraizada nas condições socioeconômicas do Nordeste brasileiro da época. O seca, a pobreza, a falta de oportunidades econômicas e a desigualdade social foram fatores que contribuíram significativamente para o surgimento do cangaço. Muitos cangaceiros eram camponeses empobrecidos que se viam sem alternativas viáveis de subsistência. 2. Resistência à opressão. Embora os cangaceiros sejam frequentemente retratados como bandidos violentos, para muitos no Nordeste brasileiro eles eram vistos como heróis e defensores dos oprimidos. Em algumas regiões, eles eram vistos como uma forma de resistência contra a opressão dos grandes latifundiários, coronéis e autoridades corruptas. Alguns cangaceiros eram conhecidos por distribuir parte do que saqueavam entre os pobres. 3. Mulheres no cangaço. Uma história pouco contada é o papel das mulheres no cangaço. Muitas mulheres se juntaram aos bandos de cangaceiros, não apenas como companheiras dos líderes, mas também como combatentes e estrategistas. Elas desempenharam papéis importantes na sobrevivência e na logística dos bandos, muitas vezes sendo tão habilidosas quanto os homens em lidar com armas e em liderança. 4. Relações com a política. O cangaço também estava intrinsecamente ligado à política da época. Alguns bandos de cangaceiros eram financiados por políticos locais que os usavam como uma espécie de força paramilitar para alcançar seus objetivos políticos. Essa relação complexa entre cangaceiros e políticos muitas vezes levava a alianças temporárias e traições. 5. Legado cultural. Apesar de sua violência e criminalidade, o cangaço deixou um legado cultural duradouro no Nordeste brasileiro. Sua história foi romanticizada em músicas, literatura, cinema e artes plásticas, e as figuras dos cangaceiros se tornaram parte integrante da identidade cultural da região. Portanto, por trás da história popular do cangaço como um simples conflito entre bandidos e autoridades, há uma narrativa muito mais complexa que envolve questões socioeconômicas, políticas e culturais que moldaram essa época na história do Brasil. Violência estrutural. A violência era uma característica central do cangaço, mas é importante entender que essa violência muitas vezes era uma resposta a um ambiente social extremamente violento. As condições de pobreza, opressão e injustiça levaram muitos jovens a se juntarem aos bandos de cangaceiros como uma forma de sobrevivência e resistência. A brutalidade do cangaço, portanto, pode ser vista como uma manifestação da violência estrutural que permeava a sociedade nordestina. Interseccionalidade. A análise do cangaço também deve levar em consideração questões de gênero, raça e classe social. As mulheres cangaceiras, por exemplo, enfrentavam desafios únicos e muitas vezes eram marginalizadas mesmo dentro dos próprios bandos. Além disso, cangaceiros negros e mulatos frequentemente sofriam discriminação racial, tanto dentro dos bandos quanto nas interações com a sociedade em geral. Conflitos regionais. O cangaço não era homogêneo e suas características variavam de região para região. Enquanto em algumas áreas os cangaceiros eram vistos como heróis populares, em outras eram temidos e repudiados. Essas diferenças regionais refletiam não apenas as condições locais, mas também as dinâmicas históricas e culturais específicas de cada lugar. Repressão estatal. A repressão estatal ao cangaço muitas vezes era brutal e indiscriminada, levando a violações generalizadas dos direitos humanos.
As forças policiais e militares frequentemente utilizavam táticas de terrorismo de Estado, como execuções sumárias e tortura, na tentativa de erradicar os bandos de cangaceiros. Essa repressão exacerbava ainda mais a violência e contribuía para a perpetuação do ciclo de violência na região. Legado e memória. Por fim, é importante considerar como o cangaço é lembrado e representado na memória coletiva brasileira. A romantização dos cangaceiros em obras de arte e cultura popular muitas vezes obscurece a realidade violenta e complexa do cangaço. Reconhecer e confrontar essa complexidade é essencial para uma compreensão mais completa e contextualizada desse período na história do Brasil. O cangaço era perseguido principalmente por duas razões interligadas: a ameaça que representava para a ordem social estabelecida e os interesses econômicos que estavam em jogo. 1. Ameaça à ordem social. Os bandos de cangaceiros desafiavam diretamente a autoridade do Estado e dos grandes proprietários de terras. Eles operavam à margem da lei, desafiando as forças policiais e militares e muitas vezes atacando fazendas, povoados e cidades. Essa violência e desordem representavam uma ameaça à estabilidade social e política da região, especialmente em um contexto de pobreza, desigualdade e injustiça generalizadas. 2. Interesses econômicos. Além disso, o cangaço muitas vezes tinha motivações econômicas por trás de suas ações. Os cangaceiros frequentemente saqueavam propriedades, extorquiam dinheiro de fazendeiros e comerciantes locais e cobravam proteção em troca de não atacar determinadas áreas. Isso representava uma perda significativa de recursos para os proprietários de terras e comerciantes, que muitas vezes tinham influência política e pressionavam o governo a tomar medidas enérgicas contra os cangaceiros. Em resumo, o cangaço era perseguido porque representava uma ameaça à ordem social e aos interesses econômicos estabelecidos na região. As autoridades viam os cangaceiros como criminosos violentos que precisavam ser contidos para garantir a segurança e a estabilidade da sociedade, enquanto os proprietários de terras e comerciantes viam neles uma ameaça direta aos seus lucros e propriedades. Essas razões combinadas levaram a uma repressão implacável contra o cangaço por parte do Estado e das elites locais. O fim do cangaço foi resultado de uma série de fatores que culminaram em sua decadência e eventual extinção. Alguns dos principais motivos incluem: repressão estatal. O Estado brasileiro intensificou suas ações contra o cangaço, mobilizando forças policiais e militares para combater os bandos de cangaceiros. Operações militares como a destruição do bando de Lampião em 1938 demonstraram a determinação do governo em erradicar o cangaço. Desintegração dos bandos, conflitos internos, deserções e mortes de líderes contribuíram para a desintegração dos bandos de cangaceiros. Além disso, a modernização das forças policiais e militares, incluindo o uso de armas mais avançadas e estratégias de combate mais eficientes, tornou mais difícil para os cangaceiros resistirem. Mudanças socioeconômicas. Mudanças econômicas e sociais, como a industrialização e urbanização do Brasil, diminuíram a importância das áreas rurais e das relações de poder tradicionais baseadas na propriedade da terra. Isso reduziu o apoio popular aos cangaceiros e enfraqueceu sua base de recrutamento. Se o cangaço existisse nos dias de hoje, seria provável que enfrentasse desafios e contextos muito diferentes. Mudanças na sociedade. A sociedade brasileira contemporânea é muito diferente daquela do período do cangaço. As condições socioeconômicas, políticas e culturais mudaram drasticamente, o que poderia afetar a forma como o cangaço seria percebido e operado. Tecnologia e comunicação. A disseminação da tecnologia e da comunicação, como telefones celulares e mídias sociais, tornaria mais difícil para os cangaceiros operarem sem serem detectados. Além disso, as forças policiais e militares seriam mais capazes de monitorar e responder rapidamente às atividades dos bandos.
Questões legais. O sistema jurídico e as leis relacionadas ao combate ao crime organizado evoluíram desde o período do cangaço. Medidas mais rigorosas e sofisticadas seriam empregadas para lidar com grupos armados ilegais, com uma ênfase maior na investigação, prevenção e punição. Em resumo, se o cangaço existisse nos dias de hoje, provavelmente enfrentaria uma série de desafios diferentes e seria confrontado com um ambiente social, tecnológico e legal muito mais complexo do que aquele que enfrentou durante seu auge no século XX. Além dos desafios mencionados, também é importante considerar as possíveis motivações e contextos que poderiam levar à emergência de um fenômeno semelhante ao cangaço nos dias de hoje. 1. Desigualdade social e econômica. Apesar dos avanços econômicos e sociais, o Brasil ainda enfrenta altos níveis de desigualdade em diversas áreas, como acesso à educação, saúde e oportunidades de trabalho. Essa disparidade pode criar condições propícias para o surgimento de grupos marginais que buscam meios alternativos de subsistência. 2. Corrupção e criminalidade organizada. A persistência da corrupção em diversos níveis do governo e a presença de grupos de crime organizado em algumas regiões do país podem gerar um ambiente de instabilidade e impunidade, criando um vácuo de poder que poderia ser explorado por grupos armados. 3. Conflitos rurais e agrários. Disputas por terras, recursos naturais e direitos territoriais continuam sendo fontes de tensão em áreas rurais do Brasil. Questões relacionadas à reforma agrária, grilagem de terras e conflitos entre agricultores e grandes proprietários podem alimentar a insatisfação e a revolta, potencialmente levando à formação de grupos armados. 4. Identidade e cultura regional. O cangaço foi, em parte, alimentado por uma forte identidade regional nordestina e por uma cultura de resistência contra a opressão. Em algumas áreas do Brasil, especialmente em regiões periféricas e historicamente marginalizadas, ainda existe um forte senso de identidade regional e cultural que poderia motivar o surgimento de movimentos de resistência semelhantes. Em suma, embora o cangaço tenha sido um fenômeno histórico específico do seu tempo, as condições sociais, econômicas e políticas que o alimentaram continuam presentes em muitas partes do Brasil. Embora seja improvável que um fenômeno idêntico ao cangaço surja nos dias de hoje, não se pode descartar a possibilidade de surgimento de movimentos similares em contextos específicos e sob circunstâncias particulares. O cangaço, um fenômeno histórico do Brasil do século XIX e XX, vai muito além da simples narrativa de conflito entre bandidos e autoridades. Sua complexidade se estende por diversas camadas, incluindo questões socioeconômicas, políticas e culturais. O cangaço emergiu em um contexto de pobreza, desigualdade e opressão no Nordeste brasileiro. Os cangaceiros, muitas vezes oriundos de camadas empobrecidas da população, buscavam resistir à injustiça social e à exploração dos grandes latifundiários e coronéis. A violência do cangaço, embora inegável, pode ser compreendida como uma resposta a um ambiente social extremamente violento, marcado pela falta de oportunidades e pela opressão estrutural. O fim do cangaço foi resultado da repressão estatal, das mudanças socioeconômicas e da desintegração dos próprios bandos. As ações governamentais e a modernização das forças de segurança contribuíram para a decadência do fenômeno. Se o cangaço existisse nos dias de hoje, enfrentaria desafios diferentes em um contexto de tecnologia avançada, mudanças na sociedade e na legislação, mas ainda poderia encontrar espaço em áreas onde persistem desigualdades sociais, conflitos agrários e identidades regionais fortes. Em resumo, o cangaço é um fenômeno multifacetado que reflete as profundezas da sociedade brasileira do passado e continua a desafiar nossas percepções sobre justiça, violência e resistência.